Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Vamos lá? Bom, na aula passada vimos um pouco sobre o período conhecido como Baixa Idade Média. Percebemos que os últimos séculos da Idade Média foram marcados por várias transformações na sociedade. Para acompanhar a aula de hoje, então, eu peço que abram a apostila 2, tá? O caderno 2, na página 146. Vamos dar continuidade ao módulo 6. Bom, pessoal, vocês então aprenderam, que no final do século X e no início do século XI, a Europa feudal passou por um momento de relativa paz. O número de invasões diminuiu em relação ao que o território tinha vivido até então, e as relações sociais e políticas se tornaram mais definidas. Esse clima contribuiu favoravelmente para o desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico em várias áreas, com destaque para instrumentos agrícolas, o que ajudou, obviamente, a aumentar a produção de alimentos. Agora vamos conhecer alguns instrumentos e técnicas de cultivo que passaram a ser difundidos nesse período. Por exemplo, vejam na imagem 1 e 3, o sistema de rotação trienal de cultura. Se vocês abrirem na página que eu indiquei, vocês estão vendo essas imagens, certo? Essa rotação trienal se espalhou a partir do século X e consistia em variar os produtos cultivados para evitar o esgotamento do solo. Isso favoreceu a fertilidade do solo e a produtividade agrícola, que chegou a aumentar em torno de 50%. Também temos aqui, na imagem 1 e 3, a charrua, ok? Na imagem 1 e 3, ela passou a ser a ferramenta utilizada para substituir aos poucos o arado, que era feito de madeira. A charrua era feita de ferro, era mais pesada e muito mais eficiente na remoção da terra. Esse procedimento melhorava o arejamento da terra, tornando ela muito mais fértil. Até o ano 1000, o cavalo era atrelado da mesma forma que o boi, com equipamentos ao redor do pescoço. Esse sistema, devido à anatomia do cavalo, podia sufocá-lo quando tinha de puxar objetos muito pesados. Com o desenvolvimento da atrelagem peitoral, que vocês podem ver aqui na imagem 2, foi possível empregar ainda mais força ao trabalho dos cavalos, aumentando o desempenho no campo. O maior uso das esporas e dos estribos, que vocês podem ver aqui na página 4, elas ajudavam no comando do animal e permitia maior estabilidade ao cavaleiro. Mas foi com a ferradura, que vocês podem ver aqui na imagem 5, no século XI, que o uso do cavalo tornou-se ainda mais aproveitável. Além de ser um reforço importante nas disputas entre os cavaleiros, o uso desses equipamentos ampliou o tempo de vida dos animais e possibilitou o acesso a terrenos que eram irregulares, que eram mais difíceis de andar a cavalo anteriormente. Outra invenção muito importante, a roda ou moinho hidráulico, que vocês podem ver aqui na imagem 7, se tornou popular a partir do século XII, quando também passou a ser construídos os moinhos de vento, que vocês podem ver aqui na imagem 6. Ambos possibilitavam moer os grãos com mais rapidez e facilidade. Tivemos assim um aumento da produção agrícola. Esse aumento da produção foi resultado de todo um processo que envolveu todas as inovações tecnológicas e muitas outras, além da diminuição das invasões no território, como também vimos, e das relações sociais e de trabalho estabelecidas entre os séculos 11 e 13. A oferta de alimento, ou seja, ter mais alimento para a população, contribuiu para a melhoria das condições de vida. As pessoas passaram a viver por mais tempo.
Como consequência, houve um significativo crescimento demográfico. O que é um crescimento demográfico, né? O aumento populacional, aumento da população, né? E na Europa, entre os séculos 8 e 13, né, nós tivemos, nesses 600 anos, um número de habitantes crescendo em mais de 40 milhões. Né? No ano 700, eram 27 milhões de pessoas. No ano 1000, 42 milhões. Em 1300, calcula-se que a Europa era habitada por 73 milhões de pessoas. Durante anos, a concentração populacional permaneceu na área rural. Por volta do ano 1000, não havia cidades com mais de 10 mil habitantes. Já em torno do ano 1200, cidades italianas chegavam a ter mais de 100 mil habitantes e Paris 80 mil. O aumento da produção gerou um excedente, né? Gerava excedentes, sobras, que passaram a ser trocadas. Né? No primeiro momento, a troca se dava entre aquilo que se produzia mais por algo que não se tinha. Portanto, o armazenamento dos excedentes se tornou essencial. As trocas do excedente se tornaram cada vez mais importantes e, com o tempo, passou-se a produzir justamente para comercializar. Nesse contexto, surgiram aos poucos na Europa medieval novas ocupações, atividades e formas de pensar. Então foram várias mudanças, que levaram ao aumento significativo da população, como vimos. O historiador Hilário Franco Júnior reflete sobre esse momento. Ele diz: um indício de que a população europeia ocidental crescia bastante entre os séculos 11 e 13 é proporcionado pelas transformações sofridas pela arquitetura religiosa. A própria passagem do românico para o gótico reflete a necessidade de áreas internas maiores e capazes de abrigar um número crescente de fiéis. A construção de grandes igrejas devia-se sobretudo ao desejo de abrigar todo o rebanho de Cristo, cada vez maior na casa de Deus. Mesmo as igrejas rurais necessitavam de reformas no século XIII, com a reconstrução de suas naves. Nave é o nome que se dá ao espaço central, da porta ao altar, que se tornaram pequenos. Pessoal, como vocês viram anteriormente, a Idade Média era marcada pelo pensamento religioso. Então as pessoas frequentavam as igrejas. Só que se você tem um aumento da população, você precisa de igrejas mais amplas, com mais espaço. Então nós vamos ver sobre alguns estilos de construções que as igrejas, os bispos, o Papa, que eles utilizaram nesse período. Mas antes, vamos resolver a atividade da página 148, a atividade 1. Então abram a apostila nessa página que nós vamos resolver juntos, ok? Bom, vamos lá. Vimos que durante os séculos 11 e 13, novos métodos e tecnologias de produção agrícola foram desenvolvidos na Europa. Cite duas inovações agrícolas e descreva seu impacto na produção de alimentos e no crescimento populacional. Pensem aí, Nesse caso, pelo que nós já vimos, podemos citar o uso de equipamentos que permitiram o melhor aproveitamento do cavalo no trabalho agrícola, como a ferradura, a espora, o estribo, o arreio peitoral. O uso do ferro em ferramentas agrícolas também facilitava o trabalho e proporcionava melhor rendimento, como citamos a charroá, que permitia deixar a terra muito mais fértil. Também foi citado a roda d'água e o moinho de vento, que trituravam melhor os grãos, serviam como fonte de energia para equipamentos que facilitavam o trabalho. Também carroças e carrinhos de mão possibilitavam deslocamentos mais rápidos e seguros. Todos esses equipamentos contribuíram para a ampliação da produção. Com o aumento da oferta de alimentos, as pessoas passaram a viver melhor e por mais tempo, levando então ao crescimento demográfico. Então,
dessas todas que foram citadas, vocês podem escolher duas para a nossa resposta A, ok? B. De acordo com o texto de Hilário Franco Júnior, como o aumento populacional se refletiu na transformação da arquitetura das igrejas? Bom, as igrejas tiveram de ser ampliadas para acomodar os fiéis e essa demanda influenciou novas tendências, mudanças arquitetônicas na arquitetura. Se tinha uma população que estava crescendo, precisavam então de novos espaços, certo? Questão C. Das inovações tecnológicas desenvolvidas no período, quais teriam sido utilizadas na reforma e construção das igrejas? Bom, é importante que vocês entendam que nessa questão que havia um intercâmbio entre o mundo do trabalho rural e outras esferas da sociedade. Então, o uso do cavalo, da carroça, do carrinho de mão foi muito comum na construção das igrejas, certo? Então, vocês podem citar essas inovações. Vocês podem ver aqui, então, românico e gótico, arquitetura da Idade Média. Dois estilos arquitetônicos marcaram a Idade Média, o românico e o gótico. O estilo românico, que é o primeiro que nós vamos ver, ele desenvolveu-se especialmente entre os séculos XI e XII. Era muito relacionado ao universo dos mosteiros, ok? Os edifícios românicos carregam referências de antigas construções romanas e evidenciam a preocupação da época em relação à defesa, conflitos militares e também uma defesa contra o mal espiritual. São construções de pedra com paredes maciças e grossas que sustentam, suportam as chamadas abóbodas. Para que vocês saibam, então, a abóboda é uma construção arqueada, em formato de arco, feito de concreto, pedras, tijolo, que são destinados a cobrir um espaço apoiando-se sobre paredes, pilares ou colunas. Então, é uma cobertura em formato arqueado que tem como sustentação parede, pilar ou coluna, ok? Continuando. No românico, a gente não tinha muita luminosidade, muitas janelas. A necessidade de sustentar os arcos e o teto não permitia a abertura de muitas janelas. Tinha que ser uma parede mais robusta, mais forte. Com isso, havia pouca luminosidade no interior dos edifícios. Ok? A arquitetura românica ela utilizava as esculturas que eram feitas nas pilastras, nos relevos dos pórticos, e arcadas com imagens de forte valor simbólico e pouca representação fiel da realidade. Nesse período, os artistas, não eram, os escultores não tinham tanta a intenção de representar a perfeição do corpo humano. Então vocês vão perceber a dificuldade em representar o corpo humano. Ok? As imagens serviam para narrar passagens bíblicas e transmitir ensinamentos e valores religiosos, ok? Enquanto no estilo românico predominavam as paredes e pilastras maciças, ok? E pesadas para suportar um arco de volta perfeita, O que é o arco de volta perfeita? Esse aqui de baixo, Então percebam que é uma volta perfeita esse arco, que é ligado ao românico, ok? O desenvolvimento do arco ogival possibilitou uma mudança estética que ficou conhecido como estilo gótico. O que é o arco ogival? Esse aqui, não é redondinho, ele tem como se fosse uma pontinha, Então, você tem aqui uma diferença, ok? Que com esse arco foi possível distribuir melhor a força que era necessária para sustentar o teto das construções. Com isso, as paredes e pilares se estreitaram, o que ampliou, obviamente, a área de construção e verticalizou as edificações, ou seja, elas ficaram muito mais altas,
ok? Um dos elementos marcantes desse estilo são os vitrais, ok? São técnicas que utilizam pedaços de vidro que são de várias cores nas janelas, ok? Que representam passagens bíblicas, imagens de santos, desenhos geométricos e cenas diversas. Foi a partir do século XII, ok? Posteriormente ao românico, que passaram a ser construídas essas catedrais góticas, né, em centros urbanos e tiveram um forte apoio de reis, nobres e burgueses, ok? A escultura e a pintura ganharam destaque e eram associadas à arquitetura, certo? Expressando a busca pela harmonia e já uma busca por desenvolvimento racional científico, o começo disso. Ok? Pessoal, então vocês podem perceber nas imagens ao lado que esse período, né, foi de grandes transformações, né, e as igrejas precisaram ser remodeladas. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho melhor os detalhes dos estilos gótico e românico, ok? Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula, né? Ao lado, vocês podem ver a imagem da Catedral de Chartres, né? Essa catedral que fica na França é um exemplo típico das catedrais góticas. Na próxima aula nós vamos continuar esse assunto, vamos ver melhor quais são essas características do românico e do gótico, ok? Pessoal, na aula de hoje nós vimos que na Baixa Idade Média as transformações passaram a ser mais rápidas na Europa. Vocês também conheceram algumas invenções da Idade Média que facilitaram a vida das pessoas, possibilitando um aumento na produção de alimentos. Também viram sobre as mudanças na arquitetura, começaram a ver sobre os estilos românico e gótico, ok? Bom, espero que tenham gostado. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.